Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste sábado, dia 5 de abril de 2025. Vamos ter neste sábado 17 palpites com placar exato e duas opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá da baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Inglaterra Premier League, a 31ª rodada, temos a equipe do Everton contra a equipe do Arsenal. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Inglaterra Championship, a 40ª rodada, temos a equipe do Luton contra a equipe do Leeds United. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga 28ª rodada, temos a equipe do Freiburg contra a equipe do Borussia Dortmund. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Alemanha Bundesliga 28ª rodada, temos a equipe do Heidenheim contra a equipe do Bayer Leverkusen. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, fora ganha e casa marca. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Alemanha Bundesliga 28ª rodada, temos a equipe do RB Leipzig contra a equipe do Hoffenheim. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate devolve aposta, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Escócia Premiership, a 32ª rodada, temos a equipe do Angers contra a equipe do Hibernian. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Inglaterra Championship, a 40ª rodada, temos a equipe do Oxford United contra a equipe do Sheffield United. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Espanha La Liga 30ª rodada, temos a equipe do Real Madrid contra a equipe do Valência. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nono palpite. Agora pela França Liga 1, a 28ª rodada, temos a equipe do PSG contra a equipe do Angers. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo, placar exato 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga 28ª rodada, temos a equipe do Werder Bremen contra a equipe do Frankfurt. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela Inglaterra Premier League, a 31ª rodada, temos a equipe do Aston Villa contra a equipe do Nottingham. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Itália Série A 31ª rodada, temos a equipe do Milan contra a equipe da Fiorentina. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela Espanha La Liga 30ª rodada, temos a equipe do Barcelona contra a equipe do Real Betis. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa,
placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão, a segunda rodada, temos a equipe do Ceará contra a equipe do Grêmio. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão, a segunda rodada, temos a equipe do Corinthians contra a equipe do Vasco da Gama. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Argentina, abertura 12ª rodada, temos a equipe do Sarmiento Junín contra a equipe do River Plate. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão, a segunda rodada, temos a equipe do Botafogo contra a equipe do Juventude. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites deste sábado, dia 5 de abril de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.